Meditação do dia. No livro de Lucas, capítulo 11, a palavra de Deus nos fala sobre o momento em que o Senhor Jesus ensina os seus discípulos a orarem. E no capítulo anterior, a palavra de Deus nos falou sobre o momento em que Jesus designa 70 discípulos para uma importante missão. Agora, no capítulo 11, a palavra de Deus nos fala assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Nesse versículo nós vemos que o Senhor Jesus, ele deu um bom exemplo aos seus discípulos. Ele estava orando num certo lugar. E quando ele acabou, um dos seus discípulos pediu a ele que ele ensinasse eles a orarem. Assim como também João, João Batista, havia ensinado aos seus discípulos. E aqui nós vemos dois exemplos de oração. O Senhor Jesus, que estava orando, e também João Batista, que havia ensinado os seus discípulos também ali a terem uma vida de oração. Além de ser o exemplo de oração, ele também ensinou os seus discípulos a orarem. E esse princípio tem se deixado de lado em nossos dias, e por isso muitos estão fracos na fé. Muitos estão tomando decisões erradas em sua vida, pois não consultam a Deus. Oração é comunicação com o Pai, é comunicação com os céus. E isso não deve ser deixado de lado em nossa vida. Não é fácil ir na contramão do mundo, mas quando nós temos uma vida de oração, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos reveste, o Senhor nos capacita para as mais difíceis missões. E nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas para isso, é fundamental que nós tenhamos o hábito de orar, de falar com Deus. E nesse versículo nós vemos que Jesus tinha esse hábito de orar e despertou nos seus discípulos o desejo de também aprenderem a orar. Muitas vezes queremos falar para os jovens orar, para as crianças orar, para os nossos irmãos orar, mas nós mesmos não somos exemplos de oração em nossa casa, em nosso ministério, no nosso dia a dia. Nós devemos rever esses conceitos. E assim como Jesus, nós devemos ser um exemplo de oração. Não somente falar para os outros orarem, mas ser um exemplo primeiramente, pois assim as outras pessoas verão e sentirão o desejo de também ter uma vida de oração, assim como aconteceu com os discípulos. Primeiro, Jesus foi um exemplo de oração para eles, e isso despertou no seu coração o desejo de ir até Jesus e de pedir a ele que ele também ensinasse eles a orarem. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos seguir esse exemplo do nosso Senhor Jesus. E nos outros versículos, a palavra de Deus nos diz: E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Nessa oração nós aprendemos muitas lições. E é importante destacarmos no versículo 4, Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Para sermos perdoados, pois a cada dia nós ofendemos a Deus. Cada dia nós pecamos, nós erramos, e isso entristece a Deus, ofende ao Senhor. E para nós sermos perdoados, nós também devemos perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos ferem, aqueles que fazem o que nós não gostamos. Nós devemos perdoar, para também sermos perdoados. E aqui nós aprendemos esse grande princípio. Essa foi uma oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos para eles fazerem no seu dia a dia, todos os dias. E nessa oração contém esse pedido: perdoa-nos os nossos pecados. Ou seja, todos os dias nós iremos errar, nós iremos falhar, nós iremos pecar de alguma forma. E devemos pedir perdão todos os dias. E da mesma forma que nós pedimos perdão, nós também devemos perdoar todos os dias aqueles que nos ofendem. Pois somente assim nós seremos renovados na presença do Senhor. Nos demais versículos, a palavra de Deus nos fala sobre um amigo que foi procurar outro amigo à meia-noite, pois precisava de 3 pães. E esse amigo pediu para que ele não o incomodasse, pois já era tarde, já era meia-noite, mas esse amigo, ele insistiu
pois precisava daqueles 3 pães. E o amigo deu tudo o que ele precisava. E aí o Senhor Jesus enfatiza no versículo 9: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Aqui nós vemos o Senhor Jesus enfatizando a necessidade de pedir. Quem pede reconhece a sua necessidade, mas também não é pedir aquilo que nós não precisamos, é pedir aquilo que nós realmente precisamos. Nós vemos que esse amigo que foi pedir, ele pediu 3 pães, algo que ele precisava naquele momento, era a sua necessidade naquele momento. E Jesus fala, pedi e dá-se-vos-á. Mas é para nós pedirmos aquilo que nós precisamos a cada dia. Pedir a presença de Deus, a direção dele em cada momento. Não é somente pedir um carro, uma casa, isso não é errado, mas principalmente a direção de Deus, a presença de Deus em nossa vida, pois isso é o fundamental. Ele também fala, buscai e achareis. Quem busca ainda não encontrou. Muitos vivem como se já tivessem encontrado tudo que Deus tem para eles. Mas nós devemos buscar a cada dia o Senhor, enquanto se pode achar. Batei e abrir-se-vos-á. Aqui também Jesus fala sobre perseverança, pois quando batemos é porque a porta está fechada, e nós batemos na esperança de alguém abrir essa porta para a gente entrar. Devemos bater na porta que ainda está fechada, na porta do concurso, na porta da faculdade, na porta do emprego, na porta de uma vida de intimidade com Deus, que é o mais importante de tudo. Devemos bater nessa porta a cada dia, até que ela se abra, pois aqui o Senhor Jesus fala, batei e abrir-se-vos-á. Louvado seja o nome do Senhor. Nos demais versículos, o Senhor Jesus fala, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Aqui Jesus não fala que o Pai Celestial vai dar o carro, a casa que a gente pediu, mas ele fala o Espírito Santo. E por que o Senhor Jesus fala dessa forma? Ele fala dessa forma porque o que nós precisamos a cada dia é o Espírito Santo de Deus. Pois muitas vezes o Senhor não nos dará, no momento que a gente quer, o salário que a gente quer, o carro, a casa que a gente quer, o bem material que a gente quer. Mas se Ele nos der o Espírito Santo, se Ele derramar sobre nós o seu Espírito Santo, se a sua presença estiver em nossa vida, todos os processos que nós passarmos em nossa vida, nós passaremos e seremos bem-sucedidos em cada fase de nossa vida. Assim como José foi. José foi vendido, por muitos anos ficou longe do seu pai, mas o Senhor foi com José sendo escravo na casa de Potifar, foi com José sendo preso no cárcere de Faraó, e foi com José sendo governador. Só que até ser governador, ele passou por todos esses processos, e ele só continuou porque a presença de Deus estava com ele. É isso que nós devemos pedir ao Senhor a cada dia, a presença do Espírito Santo em nossa vida, pois com a presença de Deus, nós saberemos esperar o momento certo para recebermos aquilo que nós tanto queremos, aquilo que nós almejamos aqui na terra. Mas principalmente, a presença de Deus é o mais importante. Louvado seja o nome do Senhor. Nos demais versículos, a palavra de Deus nos fala sobre o momento em que Jesus é criticado. Jesus é blasfemado, pois ele estava expulsando um demônio, e diziam que ele expulsava os demônios por Belzebu, príncipe dos demônios. E o Senhor Jesus, diante de tal afronta, ele responde com dignidade, ele responde com sabedoria, e fala que se ele expulsa os demônios pelo dedo de Deus, certamente a eles é chegado o reino de Deus. Pois quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Jesus veio para desfazer as obras do diabo, e ele estava desfazendo nesse momento. Jesus fala no versículo 23, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha.
quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Porque quando uma pessoa é liberta, mas não vigia, não se mantém ali na presença de Deus, o último estado dela será pior do que foi antigamente. Que possamos meditar nessa palavra. E no versículo 27 e 28, Jesus é elogiado. Uma mulher disse a ele: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. E Jesus respondeu: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Louvado seja o nome do Senhor. Nos demais versículos, o Senhor Jesus repreende a geração que era incrédula. Repreende essa geração que era incrédula e que pedia sinais aí. E ele fala que os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas, e eis aqui quem é maior do que Jonas. O que estamos esperando para crer no Senhor Jesus Cristo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma? Nos demais versículos, a palavra de Deus nos fala sobre o momento em que o Senhor Jesus vai jantar com o fariseu na sua casa, e na sua casa, Jesus repreende ali os fariseus, repreende os doutores da lei. E ele não tem medo de fazer isso, pois o Senhor Jesus, ele faz a obra de Deus, ele não se preocupa com aquilo que os outros vão pensar. Ele faz a vontade de Deus. E ele repreende ali os doutores da lei, e eles não gostaram, mas o Senhor Jesus repreendeu eles pela sua hipocrisia. No versículo 52 ele fala: ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, e impedistes os que entravam. E dizendo-lhes ele isto, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas e procurando apanhar da sua boca alguma coisa para o acusarem. Mas o Senhor Jesus foi até o fim, falou a verdade, não se corrompeu e foi até o final. Que possamos seguir o exemplo do Senhor Jesus, não sermos hipócritas como os doutores da lei, que queriam que os outros fizessem aquilo que eles falavam, mas eles mesmos não viviam aquilo que pregavam. Que possamos meditar nessa palavra, guardar em nosso coração e assim ter um excelente dia na presença do Senhor Jesus. Amém.